Babi, o deus macaco devorador de entranhas. Em meio aos desertos eternos do Antigo Egito, entre templos esquecidos pelo tempo e tumbas que nunca deveriam ser abertas, havia uma entidade que até os próprios deuses temiam pronunciar em voz alta. Seu nome era Babi, ou Babá, o deus macaco da violência, da selvageria e do sangue. Enquanto os egípcios cultuavam figuras de luz e ordem como Ra, Ísis e Osíris, havia aqueles que preferiam seguir o caminho da escuridão, se entregando a cultos proibidos que invocavam divindades primitivas e famintas. Babi era uma dessas entidades. E diferente dos outros deuses, ele não prometia salvação, apenas devoração. Segundo papiros rasgados encontrados nas profundezas do templo de Djenenet, Babi nasceu do grito de guerra do próprio Set, o deus do caos. Não foi gerado com amor ou com ordem, mas com ódio, ira e fome ancestral. Sua forma era grotesca, um enorme babuíno com dentes afiados, olhos vermelhos como carvões em brasa e uma pelagem encharcada de sangue coagulado. Diferente dos babuínos comuns, Babi andava ereto como um homem e falava a língua dos mortos. Sua presença causava náusea, delírio e loucura. Apenas os sacerdotes mais insanos ousavam se aproximar de sua imagem esculpida em pedra negra. Na mitologia egípcia, Babi era o guardião do submundo, um devorador de almas impuras. Ao contrário do que muitos pensam, nem todos os mortos encontravam descanso. Aqueles cujos corações eram considerados pesados na balança de Maat eram entregues a Babi. Mas ele não os devorava imediatamente. Não. Isso seria misericórdia demais. Ele os amarrava com seus próprios intestinos. Fazia-os marchar nuas sob o sol escaldante dos desertos do além-vida. E então, quando o sofrimento se tornava insuportável, ele os banqueteava em silêncio, mastigando lentamente seus olhos fígados e cérebros. Os ecos desses gritos ainda ressoam em certas noites, dizem os antigos, quando o vento sopra vindo do leste. Poucos ousavam cultuá-lo, mas os que o faziam perdiam a humanidade por completo. Em câmaras subterrâneas escondidas sob templos dedicados a deuses mais aceitáveis, existiam nichos secretos onde os sacerdotes do culto de Babi realizavam rituais que desafiavam qualquer noção de moralidade. Banquetes eram oferecidos a Babi durante eclipses lunares. Os convidados, seletos, todos marcados pela violência, assassinos, estupradores, traidores, guerreiros enlouquecidos, todos eram bem-vindos desde que estivessem dispostos a banhar as mãos em sangue humano. As mesas eram feitas de pedra vulcânica, decoradas com crânios infantis polidos e iluminadas por tochas feitas com ossos queimados. Os pratos principais, corações humanos ainda pulsando, rins frescos e tripas trançadas como colares rituais. E no centro de tudo, uma enorme efígie de Babi feita com ossos humanos e escorrendo um líquido negro como petróleo, uma bênção da criatura, segundo os sacerdotes. Há registros que falam de possessões, onde o próprio Babi entrava no corpo dos devotos e os fazia devorar seus próprios dedos enquanto riam histericamente. O culto de Babi praticava um ritual sombrio chamado a Devoradora Interior. O iniciado era colocado nu sobre uma tábua coberta de sangue seco. Um sacerdote mascarado abria seu abdômen com uma adaga feita de pedra de meteoro. Os órgãos eram removidos um por um, enquanto o indivíduo era mantido vivo através de feitiços antigos. Os outros devotos, então, comiam esses órgãos diante do moribundo, como oferenda a Babi. Dizia-se que, se o sacrifício resistisse tempo suficiente, Babi desceria do submundo pessoalmente e deixaria sua marca, uma mordida em forma de lua crescente, no corpo do escolhido. Alguns corpos com essas marcas foram encontrados mumificados em locais nunca oficialmente escavados.
e cada um deles tinha os olhos arrancados e um sorriso apodrecido congelado no rosto. Com o passar dos séculos, o culto de Babi foi banido, perseguido, erradicado, mas certas evidências indicam que ele nunca desapareceu por completo. Arqueólogos relatam descobertas estranhas em escavações no Vale dos Macacos, ossos humanos misturados com pelagens de babuínos, estátuas com inscrições em línguas não catalogadas e até mesmo os manuscritos descrevendo banquetes recentes, com datas do século XX. Em Alexandria, uma mulher foi internada após confessar ter devorado o próprio filho durante um jantar sagrado para o deus macaco. Ela tinha tatuado nas costas a imagem de um babuíno com a boca escancarada e olhos humanos. Em 2011, uma série de assassinatos brutais na região de El Minya foi ligada a um culto autodenominado Filhos de Babil. As vítimas eram encontradas sem órgãos e com marcas de mordida humana e animal. Coincidência? Ou será que Babi continua exigindo seus banquetes? Existe um pergaminho perdido, mencionado apenas em um códice proibido chamado As Noites de Sangue, que fala sobre o banquete final de Babi. Segundo ele, quando a humanidade atingir o ápice da violência, quando o sangue correr livremente pelas cidades modernas, Babi retornará com fome de milênios. Ele não escolherá apenas os impuros, não. Todos serão servidos à mesa. As cidades se tornarão mesas de sacrifício. Os edifícios, panelas ferventes. Os rios, sangue. As ruas, cobertas por restos de corpos humanos, consumidos por babuínos demoníacos. E no trono de ossos, ele, Babi, rirá. Não haverá julgamento, não haverá perdão. Apenas carne. Você acredita que a violência humana é natural? Ou será que algo antigo, primitivo e faminto nos influencia das sombras? Babi não é uma lenda, ele é um aviso. Se esse vídeo te arrepiou, inscreva-se agora no canal. Deixe seu like sombrio e ative o sininho. Por quê? Quando Babi se erguer, quem não tiver oferecido sangue será o próprio banquete. Endar Sobek, o deus crocodilo e o banquete dos ossos. Ao sul do Egito, onde o Nilo serpenteia entre dunas douradas e ruínas engolidas pelo tempo, vive uma lenda que poucos ousam sussurrar. Um nome ancestral, mais antigo que os próprios faraós. Sobek, o deus crocodilo. Ele não era apenas um guardião das águas, ele era o terror oculto sob a superfície calma do rio, um devorador de homens, um senhor do instinto, da fome, da violência e da carne crua. Muitos egípcios o veneravam por medo, outros por poder, mas todos sabiam que nos olhos de Sobek nunca fechavam. E quando a fome o chamava, nem mesmo os deuses estavam a salvo. A origem do monstro sagrado. A mitologia diz que Sobek nasceu de um dos primeiros gritos de Ra, o deus Sol, quando a criação ainda estava em fúria. Do barro vermelho das margens do Nilo, a criatura emergiu, um crocodilo colossal, coberto de escamas de obsidiana e com presas capazes de esmagar ossos como pó. Seu hálito exalava podridão. Seu rabo, quando arrastado pelo chão, deixava cicatrizes na terra. Diferente de outras divindades egípcias, Sobek não fingia misericórdia. Sua natureza era animal, imprevisível, selvagem. O deus da guerra? Não. Sobek. Era a guerra que vem sem aviso. O ataque repentino na escuridão. O rugido abafado sob a água, o arrastar dos corpos para o fundo, o banquete entre bolhas e gritos afogados. Os templos submersos. Nas profundezas do Egito, à sombra das grandes pirâmides e longe das cidades douradas, existiam templos ocultos dedicados a Sobek. Não eram estruturas elegantes nem reluzentes. Eram cavernas esculpidas à margem do Nilo, onde a luz do sol nunca tocava.
Nesses locais, os sacerdotes do deus crocodilo praticavam rituais proibidos, longe dos olhos de Faraó. Eram homens de vestes negras, tatuados com escamas do pescoço até os calcanhares. Dormiam em covas úmidas. Bebiam sangue misturado com água do rio. E se banqueteavam com carne humana. Os sacrifícios não eram apenas espirituais. Eram físicos, palpáveis, dolorosos. Corpos eram entregues vivos aos crocodilos sagrados. Os gritos ecoavam pelas paredes de pedra, enquanto as criaturas rasgavam carne e ossos com uma lentidão quase cerimonial. No centro do templo, uma estátua de Sobek, feita de ossos humanos colados com sangue coagulado, observava, com olhos de ônix e uma boca escancarada pronta para o próximo prato. Os banquetes macabros de Kom Ombo. Em Kom Ombo, cidade às margens do Nilo, existia um dos templos mais infames dedicados a Sobek. Era chamado de a Boca do Rio, e era mais prisão do que templo. Ali, os sacerdotes realizavam o ritual chamado a Ceia da Serpente Aquática. Nele, vítimas escolhidas, geralmente inimigos políticos, escravos rebeldes ou membros do próprio culto que desobedeciam, eram drogadas com plantas alucinógenas e jogadas em tanques sagrados. Os tanques estavam infestados de crocodilos treinados, alimentados apenas com carne humana. Mas antes do sacrifício final, os fiéis preparavam um verdadeiro banquete ritualístico. As entranhas das vítimas eram cozidas lentamente em panelas de pedra. Os corações eram oferecidos ainda pulsando à estátua de Sobek. O sangue era misturado com vinho e derramado em taças feitas de crânios humanos. Durante a refeição, cânticos em línguas mortas ecoavam, e alguns sacerdotes, possuídos pelo espírito do deus, rasgavam suas próprias peles para alimentar os crocodilos com sua dor. Diziam que quanto mais cruel fosse o ritual, mais abençoado seria o povo com fertilidade, riqueza e chuva. Mas a verdadeira recompensa era o sussurro de Sobek nas sombras e a promessa de poder sobre os vivos e os mortos. Uburputku, o filho de Sobek. Algumas lendas falam de uma criatura que nasceu da união profana entre Sobek e uma mortal. Um híbrido, meio homem, meio crocodilo, criado nas entranhas de Kom Ombo e alimentado exclusivamente com carne humana desde o nascimento. Esse ser, conhecido como Nef Sobek, teria liderado exércitos no Alto Egito, semeando terror por onde passava. Não usava armas, devorava seus inimigos vivos. Dizem que seus olhos brilhavam no escuro e que sua pele era invulnerável a lâminas. Até hoje, corpos mumificados com mordidas gigantescas no pescoço e costelas quebradas foram encontrados nos desertos da região, e seus registros são sistematicamente apagados pelos arqueólogos oficiais. Sobek, na Era Moderna. Você pensa que o deus crocodilo foi esquecido? Em 2018, mergulhadores explorando ruínas submersas no Lago Nasser encontraram uma câmara trancada com inscrições hieroglíficas não catalogadas. Quando abriram, encontraram uma ossada humana parcialmente devorada e uma inscrição na parede que dizia: "Oferecemos o último, que Sobek acorde, que a fome recomece." Em aldeias ao sul do Egito, famílias relatam crianças desaparecendo nas margens do Nilo. Quando corpos são encontrados, estão sem olhos, sem língua, com o peito aberto e um pequeno amuleto de crocodilo colocado dentro da boca. Documentos confidenciais do governo egípcio registram que alguns desses amuletos estavam molhados, com sangue humano fresco, mesmo depois de horas fora da água. Coincidência? Ou a ceia recomeçou? A profecia do banquete do fim.
Um pergaminho conhecido como A Pele do Rio, escondido nos arquivos secretos do Museu do Cairo, fala da Noite do Rio Vermelho. O dia em que o Nilo se transformará em sangue e Sobek emergirá com seus filhos famintos. Segundo o texto, ele não virá sozinho. Virá com 1000 crocodilos com olhos flamejantes, e cada um deles carregará um trono de ossos humanos. Nesse dia, os justos serão afogados, os pecadores serão cozidos vivos, e os que negaram Sobek serão o prato principal. Sobek nunca foi apenas um deus da água. Ele é a fome que nunca acaba, o instinto predador que dorme dentro de cada um de nós. Ele observa do fundo das águas, esperando. Você ainda acredita que está seguro perto do rio? Ou será que ele está só te observando, decidindo quando te devorar? Se esse vídeo te fez arrepiar, inscreva-se agora no canal. Deixe seu like sombrio e ative o sininho. Porque quando o banquete de Sobek se começar, quem não estiver de joelhos estará no prato.